Recentemente, Frédéric Vasseur revelou dados impressionantes sobre o desempenho da Ferrari após o Grande Prêmio do Japão. Suas colocações são surpreendentes e podem reformular nossa visão sobre a temporada de 2025, um ano em que se esperava que a Ferrari finalmente se igualasse à Red Bull. Em vez disso, o próprio chefe da equipe apontou que o estado atual da Fórmula 1 poderá evoluir para um campeonato decidido na classificação, o que deve gerar grande apreensão entre aqueles que anseiam pelo retorno da escuderia à sua grandeza. Se os sábados estiverem se tornando mais decisivos do que os domingos, os problemas enfrentados pela Ferrari, que vão desde dificuldades no ajuste, passando por um ritmo de volta única, aquém do necessário, até um desempenho abaixo das expectativas no setor comandado por Lewis Hamilton, podem comprometer seriamente as chances de conquistar vitórias neste ano. Essa avaliação, feita de maneira direta após Suzuka, demonstra que a posição na pista é essencial, uma vez que as ultrapassagens praticamente se tornaram inviáveis. Assim, se um piloto não se destaca na sessão de classificação, dificilmente alcançará o triunfo nas corridas de 2025. Tal constatação representa uma notícia preocupante para a Ferrari, que vem batalhando para posicionar corretamente seu carro durante toda a temporada. Para complicar, as comunicações entre os pilotos e a equipe têm sido marcadas por frustrações, problemas persistentes de equilíbrio e a identificação recente de um componente com desempenho abaixo do esperado que afeta o carro de Hamilton. Neste vídeo, examinamos com minúcia cada detalhe das declarações de Vasseur e os motivos pelos quais podem ser consideradas a intervenção mais relevante de um diretor de equipe neste ano. O foco não se restringe apenas ao Grande Prêmio do Japão, mas também evidencia o risco iminente de a equipe ficar atrás numa temporada em que a classificação tem peso decisivo, e a Ferrari, neste momento, demonstra dificuldades para acompanhar o ritmo dos demais concorrentes. Antes de nos aprofundarmos na análise do desempenho, nas implicações das palavras de Vasseur e na resposta tanto de Hamilton quanto de Leclerc, convidamos você a curtir, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhum desdobramento deste intenso drama envolvendo a Ferrari. O que foi afirmado depois de Suzuka pode alterar completamente o curso dos acontecimentos. Comecemos abordando o ponto crucial. Embora o desempenho observado em Suzuka não tenha sido desastroso nas estatísticas, no contexto das expectativas para 2025, foi profundamente decepcionante. Charles Leclerc terminou em quarta posição, enquanto Lewis Hamilton ficou em sétimo. Apesar de ambos terem alcançado pontos, esse fato evidencia o problema central. A Ferrari parece limitar os danos em vez de buscar pódios. Em entrevista após a corrida, Vasseur insinuou que a temporada pode estar se transformando num campeonato onde o resultado depende fortemente da classificação, pois a ordem de largada pode determinar o desfecho final das disputas, em função do fato de as ultrapassagens terem se tornado quase impossíveis. Esse alerta, vindo do responsável por uma das equipes mais emblemáticas da história da Fórmula 1, soa quase fatalista. Contudo, não se trata de meramente pessimismo, mas sim de um reflexo das limitações técnicas e estratégicas que o carro atual da Ferrari enfrenta em Suzuka. Os 6 primeiros pilotos finalizaram na mesma ordem em que se classificaram. Max Verstappen não enfrentou desafios. Lando Norris sequer alcançou o sistema de redução de arrasto. E a Ferrari acabou presa em uma situação intermediária, não suficientemente rápida para desafiar os líderes, mas apenas um pouco à frente, de forma a manter a Mercedes distante. Assim, quando Vasseur declara que o campeonato de classificação parece cada vez mais real, ele está, na verdade, soando um alarme. A equipe não pode depender unicamente da velocidade na corrida, mas deve se destacar logo na sessão de ordenação, algo que atualmente lhes tem escapado. Voltando nossa atenção para Hamilton, após 3 finais de semana completos de grandes prêmios, o piloto ainda se encontra aquém, tanto na ordenação quanto nos resultados das corridas. Sim, houve a conquista da primeira pole position e a vitória na corrida sprint realizada na China, mas essa se mostra uma exceção,
e não a regra. Em Suzuka, Hamilton não conseguiu atingir as 6 primeiras posições, terminando atrás dos 2 carros da Mercedes e sem oferecer uma ameaça consistente. Após a prova, o piloto foi surpreendentemente franco ao afirmar que seu setor vem enfrentando um componente com desempenho inferior desde o início da temporada. Um problema que a Ferrari identificou apenas recentemente. Considere que um dos maiores pilotos da história, participando talvez do projeto mais ambicioso desde sua chegada à Mercedes em 2013, passou as primeiras 3 corridas lidando com limitações do próprio carro. E só em Suzuka se percebeu a origem do problema. Essa situação não se resume a uma infelicidade momentânea, mas revela uma falha estrutural na comunicação interna e na gestão do veículo pela equipe. Hamilton também citou o efeito dominó, provocado pela sua desclassificação na China, que resultou em uma alteração forçada na altura do rodado para evitar outra penalidade decorrente do desgaste da tábua. Esse ajuste prejudicou severamente a aderência aerodinâmica. E em Suzuka, com suas curvas em alta velocidade e ritmo acelerado, o compromisso foi severamente punido. O piloto descreveu o desempenho do carro como se ele já não tivesse mais oferta competitiva. E se esse for o limite do veículo, a Ferrari enfrentará grandes dificuldades. No papel, o 4º lugar pode parecer aceitável, mas seus comentários pós-corrida revelam uma profunda frustração. Hamilton classificou a prova como irritante, criticou a performance do carro e reconheceu abertamente que, apesar de um bom equilíbrio e de uma condução precisa, ele se encontrava muito distante dos líderes. Ainda mais revelador foi seu comentário, ao ser questionado sobre onde a Ferrari se mostrava mais deficiente quando comparada à McLaren. Sua resposta sugeriu que o primeiro setor representava uma fraqueza, mas os tempos praticados por seus adversários indicam que a equipe já estava com uma desvantagem antes mesmo do início da prova. A análise de Vasseur enfatiza que a Ferrari precisa evoluir em todos os aspectos. O carro atual necessita de maior sustentação aerodinâmica, mais velocidade em linha reta e, sobretudo, uma janela operacional mais ampla. Atualmente, o veículo é excessivamente sensível à altura do rodado, o que dificulta o ajuste fino e impede a extração consistente do melhor desempenho em ambas as máquinas. Vasseur também reconheceu que as decisões estratégicas e operacionais exigem aprimoramento. Em Suzuka, a Ferrari adotou uma postura conservadora. Não houve tentativa de um undercut, nem risco com diferentes abordagens de pneus ou divisão de estratégias. A equipe simplesmente reagiu. E esse método passivo dificilmente competirá com a eficiência demonstrada pela Red Bull ou com a agressividade crescente da McLaren. Além disso, observam-se problemas na comunicação, evidenciados pelas trocas de mensagens nos rádios durante a prova, em que Hamilton questionou sua lentidão e recebeu respostas pouco esclarecedoras, demonstrando um descompasso entre as orientações dos engenheiros e as expectativas do piloto. Tais episódios não são queixas isoladas, mas sintomas de desafios mais profundos na interação entre os pilotos e a equipe técnica. Vasseur reconheceu que o início da temporada não foi o mais favorável, embora ainda haja 21 corridas pela frente. Isso indica que ainda existe tempo para reverter o cenário, mas a Ferrari precisa abandonar a postura de reação e passar a construir soluções. É imperativo que os problemas de configuração enfrentados por Hamilton sejam solucionados, que Leclerc receba um veículo com condições de competir e que a equipe, independentemente do que ocorrer em um sábado, não entre em um domingo já resignada ao seu destino. A temporada de 2025 tem se mostrado decidida por pequenas margens e pela execução precisa de estratégias. A Ferrari não pode se dar ao luxo de falhar tanto na performance quanto na organização, principalmente num cenário em que a disputa na grid se torna cada vez mais acirrada e onde ambos os pilotos, com nível excepcional, competem para liderar a investida. Deixe seu comentário dizendo se acredita que a Ferrari poderá se recuperar dessa situação, corrigindo os problemas internos
reduzindo a lacuna de desempenho e lutando por vitórias antes que seja tarde. Se você aprecia análises detalhadas dos acontecimentos mais dramáticos da Fórmula 1, não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações. Se as palavras de Vasseur se confirmarem, a trajetória da Ferrari poderá se intensificar e estaremos acompanhando cada evolução, cada melhora e cada corrida que poderão definir o seu futuro. Agradecemos por assistir e nos encontramos na próxima oportunidade.